Espírita de Caridade em Moré. Você não fez a divulgação não, no cartaz não? Não. Não recebi não. Não. Geralmente é um mês antes que a gente está fazendo. A gente ainda não conseguiu fechar. O Centro Espírita de Caridade em Moré, o Centro Espírita em Mônaco de Turuna e o Grupo Espírita Joana d'Arc. É o 6º ano que nós vamos realizar essa tarde do livro. E cada ano a gente trabalha um tema, né? De acordo assim, com datas que sejam relevantes, assim, né? Do movimento espírita e alguma temática que surja à medida que a gente vai buscando fazer esse trabalho. E esse ano nós vamos estar relembrando Bezerra de Menezes, fazem 120 anos do desencarne dele, esse ano. Faz 120 anos. São os detalhes da língua portuguesa, né, que é muito complicado. O desencarne dele, e aí nós queremos relembrar um pouco. Na verdade, nós começamos a trabalhar um pouco o Espiritismo na França, no encontro passado, e nesse a gente vai trabalhar a vinda do Espiritismo para o Brasil, né? Trabalhar um pouco o início do Espiritismo no final do século XIX, e ali uma figura central, né, desse início do Espiritismo foi o Bezerra de Menezes. Né? Ele teve um papel importante e a gente quer ressaltar e dar a conhecer um pouco mais do Bezerra, porque a gente conhece ele muito assim, né? O doutor Bezerra de Menezes, médico dos pobres. A gente imagina que ele é médico dos pobres porque era espírita, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A primeira coisa que a gente vai descobrir, pelo menos eu tinha muito essa visão, e aí eu fui descobrir que, na verdade, ele já era o médico dos pobres desde que ele se formou em médico. Ele abriu um consultório para atender as pessoas gratuitamente e um outro onde as pessoas pagavam o que queriam. Então ele vivia assim, ele não cobrava um preço das pessoas que podiam pagar. A pessoa que podia pagar, pagava quanto ela podia pagar. Quem não podia pagar, ele tinha lá. Então quando ele era conhecido, aquele lá é o médico dos pobres, enfim. A gente pôde assistir uma peça também musical, Bezerra de Menezes, muito interessante, né, que vai estar passando aí, vai estar sendo apresentado em alguns lugares. Nós temos feito a divulgação também, que dá assim, uma nova dimensão para o Bezerra. Ele teve vários aspectos da vida dele, né? Mas assim, um aspecto que é bastante relevante para nós é o papel que ele foi desempenhar no final da vida dele, na verdade. Né? Então, a gente vai fazer depois a divulgação aqui para vocês. A temática, assim, o título da tarde deve ser Bezerra de Menezes e os desafios atuais, porque a gente também quer trabalhar os desafios atuais. Então, devemos trabalhar esses dois aspectos. Está marcado para abril, né? Vai ser dia 19 de abril. 19 de abril. 19 de abril, um domingo à tarde, às 15 horas, e vai ser esse ano no Joana d'Arc. Cada ano é numa das 3 instituições. O A Caminho da Luz já pôde participar lá com a gente, ano retrasado, né? Foi no Se CEP. não me engano, foi no CEP, na Revista Espírita, com a nossa Revista Espírita. E o interessante é que o Bezerra de Menezes tem a ver com o que o Marcos falou, né? Porque ele fez uma tradução do Obras Póstumas. Pode deixar paradinho aí, porque eu vou andar um pouquinho. Pode ficar à vontade. Ele fez uma tradução do Obras Póstumas. Um espírito assim muito erudito. E naquela época era difícil, apesar de ele ter feito medicina, ter estudado bastante, era muito difícil também você ter acesso a outros conhecimentos. Geralmente não se tinha isso em português, né? Apesar de Dom João ter trazido a biblioteca para o Brasil, lá de Portugal, mas não se
tinha um acerto tão grande. Aos poucos, isso foi crescendo, mas na época, no final do século XIX, se importava muita coisa, quando se queria, né, conhecer um pouco mais do que estava sendo produzido no mundo. Em geral, quando se falava assim, no mundo adiantado, era a Europa, né, e o centro naquele momento, assim, desse movimento mais cultural, era a França, e aí vinha tudo em francês. Então, quem não sabia, né, além do português, não ia saber muito mais do que se tinha por aqui, porque ouvia em francês, ou em inglês, etc., ou alemão, as 3 línguas aí, você tinha mais obras. Então, ele, como a gente viu que ele traduziu do francês, ele tinha acesso a todo esse conhecimento. E a gente vai ver a amplitude dessa criatura, né? Desse espírito, que realmente teve um papel muito importante, continua tendo, né? Ele continua trabalhando para tentar unir os espíritas, mas enfim, a gente tem umas certas dificuldades ainda, né, para estarmos sempre juntos. Mas o nosso tema de hoje, eu ia até tentar trazer alguma coisa do espírito do Bezerra, né, para ilustrar, mas ele não, eu pensei que ele tinha uma ligação estreita com isso aqui, tem, mas é um pouco distante, né, dessa temática. Ele escreveu durante 7 a 8 anos, acho que até mais, né, no maior periódico que tinha no Império Brasileiro, que era o jornal O País, e depois, né, passou do Império para a República, o jornal continuou sendo publicado durante um tempo. Ele publicava com o pseudônimo de Marx, numa época em que o catolicismo era a religião do Estado brasileiro, né? E aí essa coisa do espiritismo aparecendo aqui foi muito atacada. E aí ele, usando esse pseudônimo, para não confundir com o trabalho dele, ele publicava uma coluna nesse jornal chamado Espiritismo, Estudos Filosóficos, né? Toda semana ele publicava lá a coluna falando do Espiritismo, né? É bastante interessante. Mas então, vamos à nossa... Só abrir esse parênteses, porque eu achei interessante quando ele falou do Alva Resposta, mas eu lembrei que ele fez a tradução. O nosso tema de hoje é o final do capítulo 14. O capítulo 14, ele fala sobre... Honrai vosso pai e vossa mãe. Eu ia botar aí, eu tinha colocado, depois eu tirei. E, especificamente, esse final é a instrução dos espíritos, né? Que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quando eu leio assim, o título, a ingratidão dos filhos e os laços de família, eu já fico pensando nos nossos filhos, né? Que são ingratos, a gente vai ficar depois precisando da ajuda deles, e aí eles não ajudam e tal. Mas o espírito que escreveu essa página, ele fez um enfoque muito mais amplo do que isso. Muito mais amplo, né? E vocês vão reparar uma coisa interessante. Deixa eu passar aqui para vocês. Esse não era o primeiro era esse. Então não estava certo. O capítulo é honrai vosso pai e vossa mãe, a ingratidão. Ele vai trabalhar praticamente nessa página. Aliás, os espíritos fazem muito isso, né? Eles falam de um tema, mas eles trabalham aquele tema sob toda a ótica dos princípios espíritas. Está tudo encaixadinho ali. Então, essa página da ingratidão dos filhos, praticamente todos os princípios espíritas vão ser trabalhados numa única página. Então, é interessante, né? Quando a gente conhece esses princípios, e aí você vai analisando, e você vai pensando na página alguns pontos importantes, e aí você vai vendo, caramba, ele falou de reencarnação. Começa com Deus, né? A existência, sobrevivência e imortalidade do espírito. Mas além da imortalidade, o espírito também evolui. Então é a evolução dos espíritos. A lei, qual é a lei?
que Jesus resumiu, e a gente, na doutrina espírita, tem lá, num dos capítulos da terceira parte, se não me engano é o último capítulo, é todo o resumo da lei divina, está naquele último capítulo, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, ele vai trabalhar essa página sobre essa ótica da lei da justiça, do amor e da caridade. E, além disso, ainda vai falar de uma coisa que é necessária para que isso tudo aconteça, né? E que acontece com a gente, né? Que é a necessidade de a gente viver várias vidas. Então, a reencarnação vai ser trabalhada também. Então, ele trabalha praticamente todos. Só não fala da pluralidade dos mundos habitados, né? Porque não tinha muito ali a ver, mas o resto está tudo ali. Né? Então, ele começa assim, né? Essa página. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então, eu sublinhei algumas palavras que eu acho, assim, palavras ou trechos que são importantes. O egoísmo é um dos grandes problemas nossos, né? Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso, né? Ou seja, coloca a gente com uma indignação grande com relação a essa ação, ou seja, a esse tipo de egoísmo, que afinal os pais permitiram, produziram, né, um caminho para que os filhos pudessem caminhar nessa nova existência, e o mínimo que a gente pode ter é gratidão para com os pais, né? Então, essa ingratidão dos filhos é uma coisa que a gente lamenta demais. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para analisar as causas e os efeitos dessa ingratidão. Então, por que os filhos às vezes são tão ingratos? Por que essas criaturas às vezes vêm na nossa família e não gostam da gente? Tem dificuldade com a gente e a gente com eles, né? Então é isso que ele vai trabalhar, tá? Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano, porque para nós para nós é difícil lidar com essa questão da ingratidão dos filhos, né? Porque, veja bem, o ponto-chave continua estando aqui, né, no egoísmo. Nós também somos bastante egoístas, então nós estamos esperando uma retribuição por aquilo que a gente faz. O mínimo que a gente espera é que nossos filhos sejam gratos. Então nós estamos esperando que eles deem uma retribuição. Quando, para a gente avançar, né, segundo a lei de Deus, a gente deve fazer sem esperar nada em troca, né? Fazer o bem sem esperar nada em troca, em todos os casos, inclusive no caso dos filhos, né? É nossa obrigação, sim, Deus colocou sobre nossa responsabilidade aqueles filhos, então façamos a nossa parte, né? Busquemos amar, distribuir aquele amor, mas sem esperar que ele depois seja grato por isso, né? Se ele for ótimo para ele, para a gente também que enche o nosso coração, né? Nós somos necessitados, mas a gente não deveria ficar esperando que os filhos fossem gratos. A gente deveria fazer por amor a fazer, né? Por amor ao bem, e não já esperando que um dia o meu filho vai ser grato a mim, vai fazer tudo por mim, né? Porque aí essa expectativa pode não ser correspondida e a gente, né, vai ficar muito triste com isso. Então, para que a gente não espere nada em troca. E o aspecto assim, crucial do que ele vai tratar, então, é essa questão do egoísmo, né? E vai mostrar que nós evoluímos individualmente. Ele também vai mostrar essa questão da evolução de cada um de nós. Tudo isso numa página só. É muita coisa. Como é que consegue, né? Condensar tudo numa página só? Aqueles que conseguem condensar tudo numa página só, geralmente são espíritos
mas já evoluiu bastante, né? Tem uma capacidade de síntese muito grande. E ele continua, né? Quando deixa a terra, o espírito leva consigo o quê? Não leva nada de material, ele vai levar o que ele é. Se ele ainda está cheio de paixões, ele leva essas paixões, os desejos, as vontades, né? E se ele já tem virtudes, ele leva essas virtudes. É só o que a gente leva, mais nada, né? De acordo com a nossa natureza, e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que deseje. Então, nós fazemos a nossa opção. Aqui, vivendo, nós escolhemos avançar mais ou menos, e no mundo espiritual você tem a oportunidade de progredir também, de avançar, reconhecer os seus erros, buscar, né, uma nova forma de pensar e de agir, para que numa nova encarnação você mostre que realmente você mudou, né? Porque a prova vai ser encarnar, mas no mundo espiritual você pode se aperfeiçoar. A gente vê lá no livro do André Luiz, né, no Nosso Lar, no primeiro livro, o que ele mostra? Ele mostra que ele tinha uma série de visões enquanto encarnado. Passou para o mundo espiritual numa situação difícil porque vivenciou, né, na vida, quer dizer, abreviou um pouco a vida dele por conta dos excessos e chegou no mundo espiritual e não estava numa situação muito boa. Mas, depois daquele tempo, ele reconheceu a necessidade de se melhorar e se melhorou, né? A gente pode acompanhar essa evolução dele no mundo espiritual pelos livros que ele escreve através do Chico, né? Agora a gente pode ficar estacionário também. E nas reuniões mediúnicas você recebe lá vários espíritos que estão daquele jeito há séculos, às vezes. Se apegaram a determinada forma de ser, de agir e não querem mudar. Na hora que ele quiser mudar, ele vai mudar. Porque ninguém fica no mesmo jeito para sempre. Mas vai depender de um aspecto que ele também vai colocar nessa página, que é a questão da nossa vontade. Ela é soberana. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios e desejos de ódios e de insaciados desejos de vingança. Se a gente vai assim, querendo se vingar de alguém, a gente vai, desencarnou, viu que desencarnou, olha só, agora eu estou mais livre, ele não me vê, mas eu o vejo, e eu vou tentar me vingar dele, porque ele fez isso comigo, fez aquilo. Só que alguns, dentre esses que desencarnam mais adiantados, é dado entrever uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções melhores. Alguns desencarnam ainda com esses desejos. Não, aquelas pessoas lá fizeram isso comigo e tal, eu vou me vingar, mas depois ele vai recobrando algumas ideias da vida dele. Tem algumas pessoas que o buscam para tentar mostrar para ele que não era bem assim. Ele não era só vítima. Ele não era só vítima. Ele tem assim umas resoluções um pouquinho melhores, e aí é dado por Deus a oportunidade de ele enxergar um pouquinho além. Olha só, se você tiver essas resoluções, olha, você pode ter essas conquistas. Então ele começa a enxergar possibilidades, né? E a gente, quando vê essas possibilidades, por exemplo, eu não costumo jogar na Mega Sena. Aí ontem, no carro, ouvi, caramba, estava há 15 sorteios, 15 semanas que estava acumulado. Ninguém ganhou a Mega Sena e ia dar um prêmio em torno de 200 milhões. Eu fiquei tentado. Aquele meu filho, então, está no carro, vou jogar, mas não jogou, eu também não jogo.
Então, alguém ganhou. Se não ganhou, pode ser que semana que vem é melhor. Então, quando a gente entrevê uma possibilidade melhor para nós, né? A gente fica com mais vontade de seguir em frente para conseguir chegar naquilo. Então, tem essa possibilidade de eu ganhar. Aqui eu ganho uma espécie. Teve já? Teve já. Umas caras, não é? Então, olha só. Enfim. Então, é meio que aquela cenourinha posta na frente do coelhinho, que o coelhinho sai correndo. Né? Os espíritos colocam para ele: olha, veja, um mundo novo que se abre para você se você mudar a sua forma de ver. Aí, eu vou tentar. Né? Essa disposição de mudar abre perante a misericórdia divina as portas para nós. Então, a nossa resolução em mudar é que abre novos panoramas. Então, a lei divina, ela é sábia e ela é assim: olha, tudo está disponível para você. Basta você querer. Óbvio que sem esforço ninguém vai conseguir nada. Então, mas tudo está perto. Tudo está à disposição. Só que a gente só enxerga à medida que caminha. Né? O caminho é longo. Você só enxerga mais adiante quando você caminha mais. Então é isso. Esse querer mudar um pouquinho é você já caminhou um pouquinho. E aí você enxerga. Né? Compreendem que para chegar a Deus, uma só é a senha. Então, é mostrada que a lei universal é a lei de justiça, porque ele não está passando por nada que ele não tenha que passar, né? Ou seja, tudo é justo no caminho dele, mas para que ele vá adiante, a lei é de caridade, né? E é igual para todo mundo. Aquele que não faz o bem não avança, porque a lei é de caridade. Não depende de religião, não depende de nada. Só depende de você querer melhorar e fazer ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse. E começar a agir nesse sentido. Então essa é a lei universal, no universo inteiro. Não é só no planeta Terra, é em todo o universo. Então, se você estiver disposto, aí você vai ter que entender o que é essa caridade. Que ela tem gradações, né? Nós ainda somos muito atrasados. Caridade para nós é ajudar um pouquinho o outro e tal, é não querer mal, né? Não olhar de cara feia, é tentar perdoar. Para a gente, caridade é isso. Para espíritos mais avançados, caridade é algo mais amplo, né? É nem se sentir ofendido. Mas nós ainda não estamos nessa fase. Então, caridade para nós é outra coisa. Caridade para esses espíritos que ainda sentiam vingança e estão tentando não se vingar, caridade vai ser outra coisa, né? Então, a caridade pede o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Isso, para nós, que ainda somos espíritos do planeta de provas e expiações, é difícil. Então, exige um esforço íntimo nosso para mudar, né? Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio, menos ainda, né? Então vamos adiante. Então, a meta dele é tentar perdoar aqueles que geraram nele esse sentimento de ódio, é tentar esquecer isso daí. Aí ele vai fazer um inaudito esforço. Esses espíritos conseguem observar-os a quem eles odiam. Até para observar o outro é difícil. Imagina conviver. Observar a distância. Já acende nele de novo aquele ódio. Mas ele tem que vencer isso. Né? Ao vê-los, a animosidade se lhes desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar. E ainda mais de abdicar de si mesmo, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Porque quando chega ao nível do ódio, porque a desgraça que foi feita na vida dele foi muito grande. Né? Para ele,
guardar esse ódio até na vida espiritual, é porque a coisa foi muito grave, feriu profundamente aquele espírito. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, aqui entra a questão da vontade. Não, tudo bem, é difícil, mas eu vou tentar. Né? Então, se predomina essa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe dê força no momento mais decisivo da prova. Que momento é esse da prova? Eles vão ter que reencarnar perto daquele outro. É o convívio. Conviver com aquele ou com aqueles que eles odiaram. Caramba, né? Espero que a gente não esteja odiando ninguém. Se tivermos, vamos fazer o nosso esforço para transformar esse ódio num desprezozinho, para que daqui a pouco a gente transforme esse desprezo num, já perdoei. Não perdoando, mas já perdoei. Mas não quero nem saber dele. Mas já melhorou. Aí daqui a pouco a gente já consegue olhar a distância. Mas a gente consegue olhar. Depois a gente vai conseguir voltar numa nova encarnação. Imagina, na família dele. Será que a gente consegue isso? É muito difícil. Né? É muito difícil. Então é disso que ele está falando, ele vai falar lá da ingratidão dos filhos com os pais, ou da dificuldade dos pais com os filhos. Essa dificuldade está ligada com isso aqui. Esse panorama que a gente tem que entender. Por isso, a gente entende porque a gente está sabendo disso. Porque a gente está estudando o Espiritismo e tem essa visão da vida. Quem não tem? Não vai perdoar mesmo. Né? Não vai abrir nenhuma porta a entendimento com as pessoas. Tá certo? A gente só está falando isso porque a gente já tem essa visão espiritual da vida. Se a gente não tivesse, a gente não estava pensando nisso. Né? Jesus falou, mas Jesus é muito difícil. Porque a gente só ouviu Jesus falar. Agora a gente está entendendo por que Jesus falou isso. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a gente fica pensando que tem que idolatrar Jesus. Não. Por ele o que ele fez. Eu tenho que fazer igual. Se eu fizer igual ao que ele fez, aí eu vou chegar ao Pai. E aí, ele vai para o momento da prova. Por fim, após anos, ele fica pensando, não, ele tomou a resolução e já vai reencarnar naquela família. Não, leva tempo. Tem que se aproximar. Olha só, imagina, a gente, quando pensa, irradia o nosso pensamento. Né? E forma imagens com esse pensamento. Que a gente não vê, mas os espíritos veem. As imagens que a gente forma com o nosso pensamento. Imagina a imagem que ele forma em relação àquela pessoa. Então essa aproximação tem que ser aos poucos. Né? Vamos se aproximando aos poucos. Após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo e prepara uma família. Às vezes vem como filho, como neto, como bisneto. Né? Pode vir até como cunhado, nora, sogra. Para ele preencher na terra o destino daquele corpo que acaba de formar. Então, ninguém entra num corpo assim, né? Só por querer, não. Tem uma organização para você reencarnar. Tem até fila, né? Tem que esperar aí, agora não dá para. Não é assim não. Tu desperdiçou a chance, agora para voltar vai demorar um pouquinho. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da maior ou menor persistência nas boas resoluções dele comum. Né? Uns vão reencarnar, vão ter dificuldades lá, você vê, às vezes, filho com mãe ou com pai, tem umas dificuldades, mas vão tocando a vida, juntos ali, né? E aí, se você falar mal do meu pai ou da minha mãe, eu brigo com ele, com ela, mas você não pode falar mal da minha mãe nem do meu pai de jeito nenhum. Então, porque são laços que estão se aproximando. A gente começa, né? Por isso que é bom esse esquecimento, e ele esquece o passado. Se ele não esquecesse, ele não ia conseguir. Né? Ele esquece.
fica aquela sensação, né? Ela vaza dele. E aí, se ele tiver uma persistência maior, o incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível sobre a qual não raro sucumbe se ainda não tem bastante forte a vontade. Então, o segredo em tudo está na vontade. O Leon Denis coloca que a vontade é uma das potências da alma. Então, nós precisamos trabalhar mais a questão da nossa vontade. Com ela, nós conseguimos superar praticamente tudo, né? Mas é preciso esforço. E nesse caso, um esforço muito grande. Igual o esforço de quem vem aqui à noite e não dorme. É um esforço enorme. Né? Por quê? Porque dá sono. A gente está cansado. Quando você senta, eu estava falando com o Marcos, carreguei de ontem para hoje uns 300 quilos. Aí quando você senta na cadeira, e antes de vir para cá eu deitei. Tirei uns 20 minutos dormindo, botei lá para despertar, né? O celular e deitei. Acho que eu não vou levantar não. Não vou lá não. Né? Porque você meio que apaga. Então, mas aí a tua vontade foi soberana e eu vim. A vontade de vocês olhou, chuva, acho que eu não vou hoje não. Mas acabou que vocês venceram a vontade de ficar em casa, superar a questão da chuva, eles estão aqui. Então, os espíritos vão ter que fazer um esforço grande, muito grande, para não sucumbir. Alguns fogem. Né? Às vezes está no ventre da mãe e resolve que não vai ter força para aquela prova e ele se evade da vida e você tem um aborto espontâneo. Né? Enfim, as situações são diversas. Então a gente vai começando a entender, por isso que acontecem essas coisas também. Né? Várias situações. Enfim, assim conforme prevaleça ou não a boa resolução, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, repulsões instintivas que se notam na parte de certas crianças e que parecem injustificadas. Às vezes, desde pequenininha, ela tem uma dificuldade. Né? E aí, o que cabe aos pais? Observar os filhos e ajudá-los, né, a tomar boas resoluções desde pequeno. Certo? Nada com efeito naquela existência pode provocar semelhante antipatia para se lhe aprender a causa necessária se torna volver o olhar ao passado. Nós que somos espíritas olhamos para o passado. Pode ser que aquela criança tenha alguma dificuldade no passado comigo. Então cabe a mim, que já estou há mais tempo nessa vida, trabalhar o meu potencial de amor com ele, mais ainda para que ele consiga superar isso. Cabe a mim, que sou mais velho, que já sou espírita, que já tenho essa visão, trabalhar isso. Né? Então, olha só, esforço nosso. Certo? Parece fácil falar, né? Na hora de fazer não é fácil, então exige esforço. Vai existir esforço. E aí ele pede para nós, né? Para a gente se tocar aqui. Ó espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando produzis um corpo, a alma que ele encarna tem espaço para progredir. Ele está falando aí da lei do progresso, né? Da alma que desencarnou, reencarnou. E para que ela volta? Ela quer avançar. E a nós que estamos aqui, vamos recebê-la, temos o papel de ajudá-las a avançar. Porque à medida que ajudamos ela a avançar, nós também avançamos. Né? Essa reciprocidade em relação a Deus. Inteirai-vos dos vossos deveres e põe todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então é trabalhar tremendamente isso. Tal a missão. Eu coloco como uma missão. Isso é uma tarefa sublime, né? Que faz a gente avançar muito se a gente tiver êxito. E ter êxito nessa missão não é o outro ser o anjo que a gente gostaria que ele fosse.
é a gente conseguir que ele se melhore um pouco. Né? Às vezes, para nós, até é imperceptível essa melhora, a gente achou que ele não melhorou quase nada, mas ele já melhorou bastante. Só o fato de já conseguir conviver e levando a vida ali junto, já é um progresso muito grande para ele. A gente às vezes não tem essa noção, só quando a gente desencarnar é que a gente vai poder traçar um panorama mais claro de tudo que nós conseguimos de avanço para esses nossos filhos, né? E dos nossos pais em relação a nós, porque aí a nossa visão vai ser mais clara, e aí a gente vai poder perceber onde poderíamos ter ido mais além, onde nós falhamos um pouco, enfim. Mas é uma missão que foi confiada por Deus para nós. Por quê? Porque Ele quer que todos os seus filhos progridam, melhorem, evoluam. E essa evolução se dá no relacionamento. Né? Ninguém sozinho vai evoluir, não. Todos precisamos nos relacionar, e é nessa troca que a gente avança. Aí também E ela está confiada, e a recompensa a gente vai receber se cumprirmos o nosso papel. Cumprir o meu papel. Qual é o meu papel? Cuidar e educar, para auxiliar o aperfeiçoamento e o bem-estar dele. Agora, se no futuro ele vai ter bem-estar ou não, se ele vai se aperfeiçoar mais ou não, aí às vezes já não depende mais de nós. Não é? Até os 18 anos, até pela nossa lei, ele está sob a nossa tutela. E enquanto ele estiver sob a nossa tutela, a missão é nossa. A partir dali, ele começa a ter um nível de responsabilidade sobre a própria evolução dele, sobre o progresso dele, sobre a oportunidade de aperfeiçoamento dele, maior, que vai aumentando cada vez mais. E você, pai e mãe, vai recuando, porque ele vai tendo o livre-arbítrio dele pleno naquela encarnação. Não é? Agora ele já sabe o que é certo e o que é errado, e ele pode escolher. Com capacidade, com razão para fazer a escolha. Então agora ele começa a ter uma responsabilidade muito maior. Quantos anos você tem? 16. Teu filho? Então, por enquanto, ainda está sob a tutela dele. Ah, mas eu não vou falar nada para meu pai, veja. Mas olha só, legalmente você não está assim. Mesmo que a gente não queira, né, a gente é responsável perante a lei dos homens. Então, né, a gente precisa saber onde os filhos estão, o que estão fazendo. A partir dos 18, não. A partir dos 18, faz o que você quiser. Desde que você pague todas as suas contas, trabalhe, não é? Tenha a sua própria casa, o seu trabalho, etc. Você pode fazer o que quiser. Né? Porque tem essa gradação também. A liberdade tem uma ligação muito forte com a responsabilidade. Nós podemos ter plena liberdade desde que sejamos responsáveis por tudo o que fizermos. E pela lei dos homens é a partir dos 18. Tá? Mas, pelas circunstâncias, é quando a gente puder tocar a nossa própria vida, sem depender de pai, de mãe. É isso? Porque senão a gente tem responsabilidade também com aqueles que estão investindo naquela nossa encarnação. Até porque também somos espíritas, e eu sou filho, né, Luísa? Eu também me vejo na condição de responsabilidade com os pais. Né? É uma troca que a gente está fazendo. Importante, né? E nessa troca todo mundo cresce. Quando não tem troca, a gente não cresce. É isso? Então vamos lá. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Quer dizer, ele não está dizendo: o que fizeste do teu filho? Não, é do meu filho. Eu deixei o meu filho com você. O que vocês fizeram com ele? Eu deixei sobre a responsabilidade. Vocês também são meus filhos, mais velho do que ele naquela encarnação. Aí eu
tomarem conta. O que vocês fizeram com ele? Não é? Heitor, ele fala do filho, não do seu filho. Então, do filho dele, Deus. É do seu filho que está falando. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis um castigo. Qual é o castigo? Vê-lo entre os espíritos sofredores. Qual é o pai, qual é a mãe que quer ver o filho sofrer? A gente não quer. Né? E se a gente não fez? Não, botei de novo. Né? Se a gente não fez o que a gente poderia fazer para que ele avançasse, a tristeza é ver ele lá sofrendo. E aí é triste que a gente vai sofrendo, né? Intimamente, né? É um sofrimento moral, não é sofrimento físico. Então, vós mesmos assediados de remorso, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Aí a gente falhou, vai pedir a Deus uma nova oportunidade para reparar, para ajudar ele a evoluir. Aí às vezes vamos voltar como filho dele, como neto dele, ou dela, né? Ou estar perto da família, ou ser alguém que vai ajudá-lo em algum momento da jornada, para a gente reparar a falta. Solicitareis outra encarnação em que os cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, o objetivo final é o amor, sempre. Enquanto a gente não amar, essas dificuldades vão persistir e essas animosidades vão acontecer. À medida que a gente vai amando, as animosidades tendem a não acontecer. Né? Então, o caminho é o amor. Enquanto a gente não amar, vamos ter problema. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Aí chegamos lá na ingratidão dos filhos, ele vendo sobre um outro aspecto. Olha só, essa ingratidão pode ter essa causa toda essa dificuldade. Então, olha só, ao invés da gente ficar criticando, né, achando que aquela criança é uma mal educada, que não obedece nem a mãe, xinga a mãe, não sei o quê, vamos tentar ver quem é essa criança, qual a dificuldade que ela tem com a mãe, por que ela está sendo ingrata dessa maneira, por que essa dificuldade, nossa, desde criança, eu conheço ele, era meu vizinho, tinha dificuldade lá com o pai a vida toda e tal, e agora adulto ainda continua. Às vezes é uma história longa, né? Mas só o fato de ainda estar junto ali já é um progresso, já é um começo de transformação desse relacionamento doente, que precisa caminhar para o amor. Né? Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então, esses relacionamentos muito difíceis têm essa conotação. E às vezes você fala, mas aquele homem tão bom, como é que pode ter um filho tão ingrato? Às vezes foi a escolha dele, porque ele criou aquelas dificuldades antes para o filho, agora ele quer resgatar aquele filho. Né? E aí é difícil se relacionar. Precisa ir, né, cicatrizando aquelas feridas aos poucos. Às vezes leva uma vida inteira, às vezes nem uma vida só, às vezes mais de uma. Você vai voltar outras vezes. Tá certo? Então, para a gente, sabe, olha só, vamos relaxar. Calma, não precisa ser nessa vida, pode ser na outra. Né? Vamos fazer o que der nessa, para já adiantar o nosso lado e o da outra pessoa. Fazer o melhor. Vamos fazer o nosso melhor. Pode não ser nem o máximo, mas vamos fazer aquilo que nós julgamos que seja o melhor que a gente possa fazer. E compreender aquela reação. Compreender a reação, né? Porque o outro pode não estar enxergando que você está fazendo o melhor para ele, porque ele vê de uma outra forma, né? Ele não enxerga da mesma forma que nós.
gente vai vendo a complexidade que é o relacionamento humano. Quantas nuances. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmos, um de nós, dois é culpado. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos, que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Ou seja, educação moral. Eu já vim aqui falando uma vez, né? Toda vez eu vou falar, porque a visão que eu tenho é essa. A gente está num descompasso na humanidade atualmente muito grande. Um avanço intelectual imenso, mas com um avanço moral muito pequeno. Então existe uma defasagem, um desequilíbrio nessas duas potências da alma que fazem com que a gente possa ter uma vida na Terra mais equilibrada. Por isso a gente devasta, né? Cria os nossos próprios infortúnios. E aí depois a gente sofre as consequências. Então estamos aqui para nos aperfeiçoar com a prática do amor, fazendo bem uns aos outros. Esse é o grande trabalho. Na hora que a humanidade acordar para isso, está começando a acordar. Né? Está começando a vir espíritos reencarnarem aqui, estão reencarnando também, espíritos mais avançados e que vão mostrando diversos aspectos onde a gente precisa melhorar e muitas pessoas já sentem essa vontade de melhorar, só precisava de alguém para liderar essa mudança. E esses espíritos estão vindo liderar essas mudanças. Não vão ser generais, presidentes, não, vão ser pessoas que surgem assim de repente e começam a liderar um movimento. Aparece uma garotinha autista lá na Suécia, e aí ninguém dá bola para ela, de repente ela vira a personalidade do ano. Da onde saiu essa menina? A outra quase morre, leva um tiro na cabeça e depois foi candidata ao prêmio Nobel. Da onde saíram essas criaturas? Né? Então, essas criaturas começam a mostrar para a gente que pode ser diferente, podemos fazer diferente. E aí elas dão um ânimo novo para a humanidade, para a gente tentar caminhar em outra direção, uma direção melhor. Tá certo? Então elas envolvem, e sendo jovem, envolve os jovens. Essa menina movimentou os jovens no mundo inteiro. O que ela fez? Ela só pegou, escreveu um cartaz e disse: toda sexta-feira eu vou matar a aula, mas por uma boa causa. Então ela fez greve de aula. Ela ia para frente do parlamento sueco, botava o cartaz dela lá e ficava sentada o dia inteiro. As pessoas, que menina maluca é essa? Que menina maluca? Aí, a menina maluca o tempo todo ali, começou a chamar a atenção de mais gente. Aí começaram a perguntar por que ela, esses dirigentes estão fazendo besteira, e eu não quero que eles destruam o meu futuro, e etc. E aí ganhou essa dimensão. Então esses espíritos vão aparecer onde a gente menos espera, né? E vão provocar na gente assim, uma revolução íntima para que o melhor de nós comece a aparecer. Que a gente precisa mostrar o melhor de nós, para que a Terra mude. Ela só vai mudar se nós melhorarmos. Se nós não melhorarmos, ela não vai melhorar. A vida na Terra só vai mudar se a gente mudar. Né? Não adianta decretar uma lei. Hoje, a partir de hoje, todos os brasileiros são felizes. Vocês vão ser felizes por causa disso? Não. Ainda mais porque lei no Brasil costuma não pegar. Né? Então tem isso também. Se a lei pegar, todo mundo vai ser feliz. Se a lei não pegar, a gente não vai ser feliz. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios. Quer dizer, ao invés de você tentar botar um apoio para aquele galinho torto, você entorta mais o galho da criatura. Você reforça o lado ruim do teu filho. Você é assim mesmo, só faz besteira, só faz maldade, não sei
você, olha o que te acontece quando você faz essas coisas. Né? Mas às vezes a gente reforça. O filho é aquele que chega na escola, sai bicando todo mundo, se olha de cara feia para ele, ele já soca, e aí chega em casa, reclamação para a mãe e para o pai, aí o que a mãe e o pai falam? Ah, meu filho é assim, né? Ele é generoso. E ó, não deixa ninguém fazer nada. Se olhar de cara feia para você, dá soco mesmo. Você vai esperar o quê desse indivíduo quando ele for adulto? Enfim, se a gente reforçar o lado ruim vai ficar. No mínimo, ele vai permanecer ruim do jeito que ele está, né? Se ele não fizer coisa pior. Então, o nosso papel é não estimular esses princípios que a gente já observa que não são muito bons neles. Né? Se nós, por uma culposa fraqueza ou por descuido, estimularmos esses maus princípios, não educarmos a criatura para melhores hábitos, melhores formas de proceder. E mais tarde o vosso coração será, pela ingratidão dos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. Então, a gente não deve esperar gratidão, mas se a gente estimular os aspectos negativos do caráter dos nossos filhos, a ingratidão vai ser consequência natural. Né? A ingratidão pode até eles terem em relação a nós, mesmo a gente fazendo todo o bem para eles. Mas aí nós fizemos a nossa parte. Mas não podemos mandar na vontade do outro. Ele vai fazer da vida dele o que ele quiser. Mas nós temos a consciência tranquila de que nós fizemos o melhor que nós podíamos pelos filhos. Ah, mas eu errei para caramba. Errar faz parte do caminho, não existe manual de pai e mãe. Né? Se bem que já não dá me pegando. Se tiver, é bom a gente pegar, para errar mesmo. Né? Então, é evitar fortalecer aquilo que já sabemos que é ruim no filho. A tarefa não é tão difícil quanto possa parecer. Não exige saber do mundo, porque senão nenhum de nós teria condições de ser pai e mãe. E Deus confia a nós ser pai e mãe. Né? Ele tem certeza que nós, com a nossa vontade, podemos superar a nossa inexperiência em cuidar daquela criatura. Ah, mas eu não estudei muito, como é? Olha só, não existe o saber no mundo. Não é o saber. Podem desempenhar o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer as causas da imperfeição da alma humana. Então, para a gente vai olhar aquele filho e ver o que ele demonstra que não é tão bom, e a gente vai tentar mostrar para ele uma outra forma de ser, desde pequenininho. Se possível, desde o ventre. Né? Se nós pudermos, desde o ventre, já estar envolvendo ele em bons pensamentos, num bom caminho, isso daí vai facilitar bastante o caminho dele. Porque a gente viu o quê? Que às vezes é muito difícil para aquele filho. Né? Então, quanto mais nós educarmos ele num bom caminho, menos dificuldade nós criamos para ele naquela nova encarnação. E aí estamos vendo jovens que chegam aí com muitas dificuldades. Né? Crianças que já desde criança vêm com muitas dificuldades. O autismo aumentou para caramba. Né? Casos de depressão na infância, etc. São espíritos que às vezes trazem um passado difícil e eles chegam nessa encarnação assim, com medo de errar, com medo de não dar conta, com um monte de fragilidades. E aí nós recebemos esses espíritos como filhos. Qual é o nosso papel? Tentar dar para ele a melhor condição dele viver, dentro das condições que ele traz, e não daquela que a gente gostaria que ele tivesse. Ah, eu gostaria. Não, mas eu sonhei que o meu filho ia ser médico e ele veio com essas dificuldades e quase não consegue nem estudar. Olha só.
não é para ele ser médico, isso é sonho teu. A encarnação dele, às vezes, é para ele melhorar naquilo ali. Né? Lembra um caso que a gente assistiu um tempo atrás? Né? De um espírito que desencarnou pelo suicídio. Eu não vou dizer que é um espírito, não. Né? É uma história interessante de companheiros do movimento espírita. E aí aquele casal, camarada, lembrava sempre daquele espírito, era uma pessoa assim conhecida aqui no Brasil. E aí, uma vez ele indo lá para o Chico Xavier, né, no caminho ele estava lembrando, né, se ligando com aquele espírito, né, agradecendo tudo que ele tinha feito, não sei o quê. Aí chegou lá no Chico e falou, e aí depois o Chico falou para ele e a esposa que aquele espírito iria renascer na família dele. Mas ia ter uns probleminhas. Como ele se suicidou, o suicida é daquelas escolhas piores que existem para o espírito, né? Porque as consequências são graves para ele. Uma nova encarnação, ele vai vir com certas dificuldades que ele criou no organismo perispiritual dele, aquelas dificuldades. Então, ele precisa recompor, vamos dizer assim, né, aquela condição espiritual dele, e ele vai renascer com uma dificuldade para andar. Né, ele não vai conseguir andar. Aí eles já se prepararam para receber aquele espírito, sabendo que, mas, para surpresa deles, a criança veio saudável, sem problema nenhum. E muita felicidade, porque eu acho que o Chico se enganou. Né? Passaram alguns meses, a babá estava com a criança, uma alturinha assim, a criança caiu, e aí teve um problema na coluna e não podia mais andar. Né? E aí viveu até acho que 19 anos, e depois encarnou. Enfim, a gente não sabe exatamente o que aquele espírito vai viver aqui. Né? O que ele precisa. Quer dizer, nós podemos dar aquilo que nós... E ele vai fazer o progresso dele. Né? Esse cuidado, esse amor, a gente pode dar. Por isso que o Espiritismo facilita o nosso desempenho, porque a gente já sabe que é um Espírito que vem ali com uma bagagem, com uma trajetória que ele programou no mundo espiritual e que ele vai tentar, né, cumprir aquelas mudanças íntimas que ele se comprometeu para avançar como espírito na senda desse progresso que todos nós estamos caminhando. Mas ele vai conseguir? Não sabemos. O que nós podemos fazer por ele? Ajudar para que ele consiga. Mas esse conseguir, às vezes, não é nenhum título universitário, não é nenhum emprego bom, não é nada disso. Às vezes são coisas muito simples. Então, é para a gente não estar olhando, é a questão lá da gente não ser egoísta, de querer coisas para o filho que às vezes ele não pode. E aí ele sofre. Porque a gente, eu sonhava tanto que você fosse isso ou aquilo, e ele não tem aqueles pendores, ele não tem, naquela encarnação, ele não vem com aquela possibilidade de fazer o que você queria. E aí, ele também se frustra. E aí é doloroso para ele também. Né? E às vezes a gente quer que o filho seja aquilo que ele não pode, naquele momento. Né? Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. O que compete a nós? Estudá-los. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então é olhar o nível de egoísmo que essa criatura traz, se ela é muito vaidosa, se ela pensa muito nisso, só vive pensando em ter um celular novo, caramba, não é por aí, meu filho, olha só, não tem essa possibilidade. Quando você trabalhar, tiver o seu próprio dinheiro, você compra o celular que você quiser, né? Mas aí com o seu esforço. O meu esforço não dá. O que dá para eu te dar é essezinho que está aqui. E olhem lá. Né? Mas enfim, aí o filho se revolta, etc. Mas olha só, você
está estudando e está vendo que ele tem dificuldade nessa área muito grande. Então você vai tolhendo um pouco ele naquilo ali, até que em algum momento ele vai perceber. Né? Quando a gente é jovem, a gente não percebe nada. Só percebe depois que fica adulto. Geralmente depois que é pai ou mãe. E aí, por isso que meu pai e minha mãe faziam. Então, nós também temos que esperar essa maturidade do filho. Né? Espreitem os pais os menores indícios reveladores de tais vícios e combatê-los sem esperar que lancem raízes. Então tem que ser desde pequenininho. E depois que cresce, quando chega na adolescência, que é a fase em que ele recupera um pouco do passado espiritual dele e ele bate de frente com aquilo que ele recebeu dos pais, já fica mais difícil. Ele tem que ter recebido alguma coisa para ele comparar com aquilo que ele acha que é melhor para ele fazer a escolha. Se a gente não deu nada, ele vai continuar fazendo o que ele acha que é melhor. E não vai se melhorar. Né? Então, por isso que a gente tem que colocar alguma coisa para ele ter a oportunidade de escolher. Aí ele escolhe. Né? E às vezes escolhe o que ele gostava no passado. Mas aí vem as consequências. E aí ele vai repensar. Porque ele vai, nossa, meu pai e minha mãe bem que falaram. E eu acabei fazendo, e olha a consequência. Né? Os erros vão fazer parte da trajetória deles. Porque fez parte da nossa, nós erramos. Agora a gente não quer que eles errem. Porque a gente quer que eles sofram menos. Mas esse tipo de sofrimento, fruto dos erros, pelas escolhas de cada um, é uma coisa natural. Né? E saudável, dentro dos limites. Né? Faça como um bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolver o orgulho egoísta, não se espante de serem mais tarde pagos com ingratidão. Vai falar de novo. A consequência do trabalho não feito. Quando os pais han feito tudo o que devem, pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam esse, não tem de que se culpar e podem conservar tranquila consciência. Fizemos o que a gente podia. Agora, se ele não mudou, a escolha foi dele, a escolha é dele. Né? A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido será concluir noutra existência a obra que foi começada. A gente tentou. Melhorou um pouquinho, filho, mas ele não fez aquela mudança que ele mesmo tinha se planejado a fazer. Mas Deus, a gente vai desencarnar, olha só, você vai poder voltar lá, ajudar ele mais um pouco. Fica tranquilo. Mas ele já está progredindo, ele já está repensando. Mesmo aos trancos e barrancos, ele está repensando. Às vezes, na hora da morte dele, é que ele vai tomar as boas resoluções. Aí, uma nova existência, ele vai. Deus não dá prova superior às forças daquele crente. Só permite as que podem ser cumpridas. Então, nós não temos prova maior. Aquele filho não é uma prova maior. Por que eu não tiro o filho do vizinho? Porque vocês combinaram de caminhar. Porque vocês têm contas para acertar. O vizinho é outra história. É outro relacionamento. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade. Falta a vontade. A gente às vezes faz muito pouco esforço. E quer muito resultado para pouco esforço. Não funciona assim na lei divina, né? A esses ficam reservados o pranto e o gemido em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Deus sempre dá novas oportunidades. Vem um dia em que é ocupado, cansado de sofrer com orgulho, abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo. Então, a gente hoje é o filho pródigo, amanhã os nossos filhos podem ser esse filho pródigo de Deus. Né? As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento
espírito quando aceitas como pensamento de Deus. Então, às vezes a gente fala, nossa, por que aquela pessoa é tão boa? Passou a vida inteira cuidando daquele filho. E uma vez a gente passou um vídeo de uma senhora, já de uns, devia ter uns 50 e poucos, 60 anos, com um filho tetraplégico, acho que no México, e ela tinha que levar o filho para fazer fisioterapia. E aí ela pegava o filho no colo, o filho muito forte, né? Ela pegava ele no colo, descia vários lances de escada, ia para o ponto do ônibus, ficava esperando o ônibus. Alguns ônibus não queriam parar. Aí um bondoso motorista parava, ajudava ela a carregar o filho e botava sentada. Aí ela ficava feliz, ia feliz com ele. Mas ela ainda tinha que pegar uma segunda condição. Ela pegava 2 ônibus, até chegar onde ele ia fazer a fisioterapia. E depois, voltar para casa. Aí você fala, que sofrimento. Olha só, essas provas mais duras, elas às vezes são um indício de que aquela mãe já vai estar num estágio muito mais avançado. E às vezes ela já está no estágio mais avançado, mas ela escolheu, por missão, ajudar aquele filho naquela encarnação, para que ele avançasse mais. Né? Então, é a questão da abnegação em que as pessoas se colocam. Né? Então, ó, de todas as provas mais duras, são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria, as provações, sucumbe ao peso das amarguras domésticas por conta das ingratidões. Realmente é duro. Mas agora a gente pelo menos tem essa visão um pouco mais ampla, né? Que o conhecimento das causas aumenta a nossa coragem moral de passar por aqui. A gente sabe que aquilo ali não é por acaso que a gente está vivenciando toda aquela situação, né? E Deus não vai deixar a gente e nem aquela pessoa sofrendo indefinidamente. Nossa, é grande. O que de mais reconfortante e mais animador que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende de abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. De cada um dos nossos esforços. Preciso se faz que o homem não olhe para a terra, que ele observe que aqueles sofrimentos têm objetivos mais amplos. A justiça de Deus vai ficar clara para nós e vai nos dar um pouco mais de paciência para levar aquele dia a dia. Como aquelas pessoas suportam aquelas provas rudes, que a gente fala, eu no lugar dela não conseguia, mas ela suporta com paciência. Ela já tem essa visão de que Deus é justo. Se aquilo está passando por ela, é porque ela, de alguma maneira, precisa daquilo. E aí a família se amplia, né? Os laços que nos ligam não são só os laços da matéria. São laços duradouros do Espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurar-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Nós todos formamos famílias espirituais e nas várias migrações terrenas vão se buscando para se agruparem em famílias unidas e homogêneas. Se algum não é homogêneo com aquela família, porque aquele precisa de mais cuidado. É isso que ele vai falar. Aquele precisa de mais cuidado. Não lhe cumpre trabalhar só para si. Espíritos menos adiantados encarnam conosco para receber bons conselhos, bons exemplos, para que eles também se melhorem. Então, esses espíritos estão conosco e a tarefa é de todos nós. Então, qual é a recomendação final de Santo Agostinho? Para a gente acolher todos esses espíritos como os irmãos que são realmente, né? Somos todos filhos de Deus. Auxiliares e depois no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar. Passei muito tempo para avaliar, né?
E aí, os pontos que ele vai tocar na página, que são os princípios básicos nossos, doutrinários, né? Deus, a lei de justiça, a existência, a sobrevivência e a imortalidade da alma, a evolução continuada, né? A lei do progresso, que regula as nossas vidas, e a reencarnação. Então, todos esses pontos numa única página do Santo Agostinho. Para a gente ver como o Evangelho pode ser extremamente profundo e rico para o entendimento da vida para todos nós. E muito obrigado. Deus me livre.